Olá, pessoal, que bom que estamos aqui para mais uma correção do nosso simulado. Espero que vocês tenham feito e vamos à correção. Se você está fazendo o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo está aí oferecendo você, a ser um dos soldados daqui do estado. E vamos à correção do nosso simulado. Eu sou Heloísa Ricardo. Nós vamos ver aqui, no final da correção, eu vou colocar para vocês o link do nosso grupo gratuito de língua portuguesa para você estar estudando aí conosco e também se inscreva no meu canal, você vai estar me ajudando aí, tá bom? Então vamos aqui, aqui está falando, em nível humano e espiritual, se originam formas de relação e de vida, nas quais predomina a sintropia, economia de energia, sobre a entropia, desgaste de energia. Trecho sublinhado exerce a função sintática de, quando eu falo função sintática, eu quero saber se é sujeito, objeto direto, se é objeto indireto. Função sintática, diferente da função morfológica, que é o substantivo, adjetivo, numeral, pronome, por aí nós vamos à análise, no caso aqui, sintática, a função que a palavra exerce na oração. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, se eu quero encontrar a função sintática, eu vou procurar o verbo. Eu procuro o verbo, procuro o sujeito e procuro depois o complemento. Sempre nesta ordem, verbo, sujeito, verbo, complemento. Bom? Aí vem aqui, se originam formas de relação. O verbo aqui, origina é do verbo originar. Então eu tenho o verbo. Origina algo. Origina o quê? Olha, quando você faz a pergunta ao verbo, quando origina algo. Origina o quê? O verbo aqui não tem preposição. A pergunta, origina o quê? Que se origina algo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. E olha o que a banca colocou. Se você ficar aqui achando que, aqui é verbo transitivo direto, o que está sublinhado aqui vai ser o objeto direto. Só que você tem que olhar o que está perto aqui também, quem está do lado, o C. Ele pode estar antes, pode estar depois, é o C. Então, entendeu a diferença? E não vai ser um objeto direto. Deixa eu colocar para vocês aqui, dar uma explicação antes. Eu vou colocar aqui, comemorou a vitória. Eu vou colocar outra palavra, vou colocar aqui, comemorou. Olha a diferença. Comemorou a vitória. Olha, quem comemora algo. Comemorou o quê? Aqui também eu tenho um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Aí, comemorou o quê? A vitória. Então, esse aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o objeto direto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto. Eu vou ter o objeto direto. Observa que aqui não tem o C. Agora, se eu coloco aqui, olha a diferença. Comemorou a vitória. Olha a diferença. Está vendo? Comemorou-se a vitória. É diferente. Esse C, ele passa a ser um PA, partícula passivadora. Eu tenho C aqui. Isso aqui, olha, não vai ser o objeto direto. Ele passa a ser o sujeito passivador. Ele pode transformar no sujeito passivador. Vou colocar ele direto. Olha, a vitória. Ele vai passar o quê? Sujeito passivador. Quando eu falo da passiva, eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. Eu tenho o verbo ser mais ado e ido. Então vai ser o quê? A vitória comemorou? A vitória, foi comemorada.
A vitória foi comemorada. Eu tenho o quê? Olha, passa a ser o verbo ser mais ado, ido. Sujeito passivador. Olha que vem, aqui é a mesma coisa. Olha o ser. Se eu olhar e não olhar, analisar, eu posso marcar errado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito. Aqui eu tenho o sujeito. Por quê? Devido o ser que eu tenho aqui. Está vendo? Ó, se você for olhar de imediato, você vai marcar errado, você vai pensar que é um objeto direto. Olha só, objeto indireto, eu preciso da preposição. Isso aqui jamais seria, porque depende de que? Da preposição. E eu não tenho preposição, não tem isso aqui. Não é verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto, não tem nada disso. Precisa da preposição aqui, então eu já descarto. O objeto direto não seria, por quê? Por causa que eu tenho o ser. Então, qual o correto aqui? Opção A, que é a letra A. Então, vamos à segunda. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença que eu coloquei para vocês aqui de objeto direto e quando é, né, PA, que eu tenho aí sujeito paciente. Vamos à nossa segunda questão. Então, nós temos a segunda questão aí e se inscreva no canal, se você puder aí, me ajuda, colabora e vamos continuar na correção da nossa atividade. A segunda questão. Então, vamos aqui. Deixa eu colocar a questão clara toda aqui para mim. A segunda questão está me dizendo quanto à análise sintática, tá vendo? Está falando também da análise sintática. Assinale a alternativa cujo termo ou trecho sublinhado se difere dos demais. Então, nós temos a letra A. Então, temos aí até a quarta-feira, dia 21, não estava clara a causa do assassinato. Então, nós temos aí pedindo que a análise sintática. Quando fala na análise sintática, eu vou olhar os termos, a função que o termo está exercendo. Se é de sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto. Então, nós vamos na primeira. O que eu vou fazer primeiramente? Vou localizar o verbo, vou procurar o que? O sujeito e depois eu encontro o complemento. Análise sintática, eu encontro sujeito, verbo, complemento. Então, vamos primeiro aqui. Onde que está o verbo? Aqui eu tenho o verbo estava, verbo estar. Este aqui nós vemos que é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, eu vou ter o quê? Predicativo do sujeito. Eu tenho verbo de ligação, eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, Clara estava, Clara a causa do assassinato. Predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, Clara estava, Clara, ó. Predicativo do sujeito. Então, eu tenho predicativo do sujeito na Clara e verbo de ligação. Aqui, ele está pedindo, aqui é a B, letra B. É o retrato de uma guerra urbana que provoca a morte de dezenas de jovens. No caso aqui, olha, o verbo, a palavra, né? Ó, clara a causa do assassinato, predicativo, mas o que nessa o retrato de uma guerra urbana provoca. O verbo que eu vou procurar primeiro aqui também é a mesma coisa, ó, que eu vou encontrar, provoca. Quem provoca, provoca algo, não é assim? Olha, então eu faço a pergunta para encontrar o sujeito. O que é que provoca a morte? Ó, o que é que provoca a morte? Uma guerra. Olha, o que é que provoca a morte? Uma guerra. Aqui eu tenho o quê? O sujeito. Eu tenho referente, mas eu tenho aqui, ó,
Ó, o que é que provoca guerra? Esse que, ele que é o sujeito. Ele é o sujeito. A guerra, que é uma guerra, é o que? É um referente. Vou colocar aqui um referente. Vou colocar aqui mesmo, um referente. Porque nós já sabemos que uma guerra é o quê? Ela provoca a morte. Ela, a guerra, o que aqui é ela. Ela está se referindo a quê? A guerra. Ela provoca a morte. Então, o que é que provoca? Então, vamos aqui. Quem provoca, provoca alguma coisa. Provoca o quê? A morte. Esse a morte, ele é o quê? O objeto direto. Ele é o objeto direto. Tá bom? Então, vamos ver aqui. A letra C. O jovem não tinha antecedentes criminais e não parecia ter relação com tráfego. Eu vou olhar primeiro o que? Eu vou procurar o verbo. O verbo tinha. Ó, tinha, né? Quem é que tinha antecedentes criminais? O jovem. Eu faço a pergunta para encontrar o sujeito. Eu faço a pergunta antes do verbo. Então, o jovem aqui é o que? É o sujeito. O verbo aqui é o sujeito. O verbo é você tinha o quê? Quem é que tinha, quem é que tem alguma coisa. Quem tinha, tinha o quê? Olha, esse verbo tinha é um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Tá vendo que eu não uso preposição? Se eu não uso preposição, a resposta, o complemento do verbo, se é um verbo transitivo direto, o seu complemento será o quê? Objeto direto. Objeto direto que eu tenho aqui. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho o objeto direto. Aqui, a cena dos garotos saindo do aeroporto, rosto limpo, dando tiros para o alto, pegando carona em um carro que os aguardava, sem se preocupar se estavam sendo gravados, revela um desprezo com as autoridades. Eu tenho que olhar o quê? Eu vou encontrar o verbo, um desprezo, o verbo aqui é revela. Eu encontro primeiro o que? O verbo, não é isso? Então, faço a pergunta para encontrar o sujeito. O que é que revela um desprezo com as autoridades? A cena. A cena. A cena dos garotos. É essa que revela um desprezo com as autoridades. E os outros termos, vocês verem aqui, olha, a cena dos garotos saindo do aeroporto. Essa cena que revela um desprezo. O que é que nós temos aqui? Um rosto limpo, tá vendo? Tá tudo entre vírgula. Ó, tá tudo termos aqui, ele está entre vírgula. São termos intercalados. São termos intercalados, mas o sujeito que eu tenho é a cena. Mas só que está perguntando aqui, o termo sublinhado, né? Revela. Quem revela, revela alguma coisa. Revela o quê? Aqui para ser um verbo, o quê? Verbo transitivo direto. Eu já encontrei aqui o sujeito, não é isso? Sujeito, a cena. Deixa eu escrever. É um sujeito simples. Aqui é um verbo transitivo direto. Agora, revela o quê? Um desprezo. Então, esse um desprezo, ele já passa a ser o quê? O objeto direto. Ele passa a ser o objeto direto. Quem revela, revela algo. Revela o quê? Então, revela é o verbo transitivo direto, onde complemento um objeto direto. Legal? E a palavra sublinhada aqui, essa palavra tá até errada aqui, que a palavra sublinhada é estava. O verbo aqui, né? Estava, claro, onde que nós temos aí.
a palavra que está sublinhada. Mas vamos aqui agora, a próxima, a nossa última questão que estava sublinhada. Vamos à terceira questão. Terceira questão, nós temos também, cadê a minha caneta? Falando sobre o que temos de diferente aqui, né? Assinale a alternativa cujo trecho ou termo sublinhado exerce a função sintática. Então, nós vamos ver esse último aí, que tomar decisões é difícil. Se é função sintática, é a mesma coisa. Eu vou olhar primeiro o verbo, vou depois encontrar o sujeito e depois eu encontrar o complemento. Então, eu vou encontrar primeiro o sujeito desta oração. Tomar decisões é difícil. É o verbo ser. É um verbo de ligação. É verbo de ligação. O que é? O que é difícil? O que é difícil? Tomar decisões. Então, eu já encontrei o sujeito aqui, ó. Tomar decisões é o sujeito. Aqui é sujeito. Elas podem comê-lo imediatamente. A palavra aqui, ó, lo. Lo. Se você... essa dica, gente, é de ouro. Olha, se você tiver o lo depois dele, olha, depois ele vir sem verbo, ele vai ser sempre objeto direto. Sem verbo depois, o lo será sempre objeto direto. Ó, tem verbo aqui? Não. Depois do lo não tem verbo. Isso é uma dica para você. Sem verbo, vou escrever aqui para ajudar você. Sem verbo. Sem verbo depois. Sem verbo depois aqui do lo, será sempre. Vou colocar aqui, não está indo para cima aqui, ó. Será sempre objeto direto. Isso vai ajudar você e muito. Tá vendo? Vai ajudar muito. Ó, comer agora, o verbo. Comer o quê? Tá vendo? Comer o quê? Nós temos objeto direto. Olha aqui, então vamos à letra C. É oferecido à criança um doce. Então vamos ver aqui, vou localizar o verbo. Onde que eu tenho o verbo? Ó, o que é, o que é oferecido à criança? O que é oferecido? Um doce. Primeiro eu não vou encontrar o sujeito. O que é oferecido? Um doce. Então, doce aqui é o que? O sujeito. Doce é o sujeito. O que é oferecido à criança? Um doce. Então, aqui eu tenho o sujeito. No caso de Trump e Brexit, penso que a maioria votou baseada. Então, vamos ver aqui. A palavra é a maioria. A palavra é a maioria. Eu vou encontrar o quê? O verbo. Votou. Quem é que votou? Baseado. Quem é que votou? A maioria. Quem é que votou? A maioria. Então, a maioria aqui eu tenho ela como sujeito. Quem é que votou? A maioria. Primeiro eu encontro o sujeito, depois o complemento. Então, eu tenho aqui, tá pedindo qual a função sintática diferente daqui. Então, diferente, olha, aqui tá pedindo, eu tenho, esse aqui é sujeito, sujeito, aqui eu tenho sujeito e aqui eu tenho objeto direto. Então, essa letra B é a diferente que eu tenho aqui. Mas vamos ver essa outra questão? Vamos ver essa outra questão, porque então eu tenho diferente aqui a letra B, a terceira questão. A letra A2
Está pedindo a palavra, o termo sublinhado também diferente, né? Não marquei aqui, mas nós encontramos. Nós temos objeto direto. Nós temos a 2 como sendo também a letra a primeira, onde nós temos verbo de ligação. Aqui, se eu tenho verbo de ligação, todos os outros aqui, olha, verbo são verbos transitivos. Olha, tudo verbo transitivo. O único verbo de ligação que eu tenho aqui é esse, predicativo do sujeito que eu tenho aqui. Então, o único diferente é esse aqui, que os outros são todos verbos de ação. O único verbo de ligação é na primeira. Então, primeiro aqui nós temos a 2, que vai ser o diferente aí, será a letra A. E no primeiro nós temos que é o sujeito, onde nós temos aqui essa palavra a 2 aqui. Então vejam só, gente, espero que vocês tenham corrigido o que nós temos feito com vocês aí. Estudem, olhem novamente, dúvida coloque lá para nós e se inscreva no nosso canal. Nós queremos estar com vocês, juntos com vocês e vocês estudando para a aprovação. E vamos comemorar junto aí a aprovação de vocês. Não se esqueça de se inscrever. Obrigada.